Está pegando, eu preciso trazer outros assuntos. Afinal de contas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou agora há pouco a suspensão dos processos contra o juiz Eduardo Apio, afastado inclusive do comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara responsável pelo andamento da Operação Lava Jato. O Toffoli ordenou ainda que todas as acusações de suspeição sobre Apio ou integrantes do TRF4 passem a ser avaliadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, o ministro relata que o TRF4 vem reiterada e conscientemente desobedecendo ordens do Supremo Tribunal Federal. Coloca o meu japa favorito aqui na tela, por favor, minha querida Mariana Vasquez, para tentar entender. Traduz o juridiquês pra gente, Nelsinho. Vamos lá, Paulinho. O juiz Apio, ele é o juiz que substituiu o Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. O tribunal que é imediatamente superior a ele, quem revê todas as decisões dele, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica lá em Porto Alegre. E foi esse o tribunal que declarou ele suspeito e, portanto, tornando as suas decisões inválidas na Operação Lava Jato, na continuidade ou no que sobrou da Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli do STF está dizendo que não é o TRF4 quem tem que dizer se o Apio é suspeito ou não. É o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que fica em Brasília e que tem representantes de vários desses setores da justiça, de tribunais, da OAB, indicados pela Câmara dos Deputados, do Senado Federal, é presidido pela própria presidente do STF e é lá que se corre os processos de investigação disciplinar contra juízes. Então, o ministro Dias Toffoli está falando, como é no CNJ que reside essa competência de dizer a respeito de processos disciplinares da magistratura, é lá que eles têm que decidir se é suspeito ou não. Não é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deve julgar simplesmente as questões jurisdicionais, questões do processo, questões judiciais e não a questão da suspeição. Por isso que o ministro Dias Toffoli está anulando a suspeição que o TRF4 atribuiu ao juiz Apio e está dizendo que é o CNJ que vai decidir essa questão. Uma questão de competência para dizer a respeito da competência, se é que vocês me entendem. Mas você concorda, né, o senhor? Você acha que é uma decisão correta essa? Quem que está certo? Eu quero entender se você concorda. Se você concorda, eu vou na tua. Não, eu não sei exatamente se eu concordo, porque eu nem li a decisão, mas é uma questão totalmente discutível, Paulinho. Eu posso ler, amanhã a gente pode falar sobre isso, mas eu sei que tribunais pelo Brasil afora também discutem essa questão de suspeição, mas o foro adequado, o local certo é, de fato, o CNJ. Muito bem. Lu, cadê a Luciana Nepomuceno? Eu queria falar. Eu quero saber a tua opinião. Pois é, exatamente. Assim como o Nelsinho, eu não li a decisão, mas nós podemos falar em termos de competência, que são aquelas esferas de atribuição. Aqui, a alegada suspeição se deveu não a um processo específico, não a um processo entre A e B, que aquele juiz não poderia ter atuado no caso, e sim diz respeito à atuação dele enquanto magistrado. E para essas definições, existe uma esfera própria de competência, que é o CNJ. Então, foi por isso que o Toffoli falou, olha, não compete ao Tribunal Regional Federal, que é a instância superior à atuação do juiz Apio enquanto magistrado singular, mas sim ao CNJ dirimir essas questões, e vamos chamar assim, interna corporis, administrativas, dos membros do judiciário. Bem, então você concorda ou você discorda, Lu? Eu não entendi. A decisão, eu concordo com a decisão, porque é uma decisão que se refere a quem tem competência para poder julgar. Qual é o órgão competente para poder julgar? Entendo que, nesse caso, seria, sim, o CNJ. Agora, tem consequências, inclusive, políticas disso, né, Lu? Nós estamos falando aí de uma operação que mexeu muito com a questão, inclusive, eleitoral brasileira. Exatamente. Quando a gente fala em Operação Lava Jato, sempre vai ter respingo, ou não só respingo, aqui eu falo que é o jato inteiro, no cenário político. Inclusive, a recente decisão também do ministro Toffoli, anulando as provas que foram coligidas. Sim. O que sempre me causou muito espanto, e aí não sei se vocês vão concordar comigo, e sempre foi a demora do Poder Judiciário
em tomar essas decisões, exemplo, de reconhecer que o órgão é incompetente, de reconhecer que aquela prova é uma prova inválida. Deixa eu te interromper rapidamente. Eu preciso colocar aqui imagens direto de Nova York, que o presidente Lula já está se posicionando para iniciar o seu discurso agora na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A gente viu uma fala do secretário-geral Antônio Guterres, vimos também a fala do presidente da Assembleia e nesse momento o Lula inclusive está sendo convocado para subir ali no plenário da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para ter a sua fala. A expectativa é que o discurso do presidente Lula tenha algo em torno aí de 20 minutos, seja um discurso lido, inclusive escrito pela própria equipe do governo brasileiro, e a gente vai continuar aqui acompanhando.